que você tem que abrir mão para a sua felicidade, para alcançar o que você quer? É fácil para você abrir mão disso? Porque na vida em sociedade e na vida por si mesma, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Para eu me relacionar com uma pessoa, meu amor, um casamento, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Hoje eu quero falar com você sobre a renúncia, que dependendo de como a gente se coloca diante dele, pode ser muito sofrimento. Como eu lidar com as renúncias naturais, necessárias para a minha vida, pelas escolhas que eu faço? Eu sou Lisandra Barbuto e te convido aqui para me acompanhar, para virmos juntos refletindo sobre os temas humanos, sobre como eu posso melhorar, me conhecer, me desenvolver para estar na vida de uma forma mais elegante, mais gostosa, mais leve, mais produtiva. Como eu posso me conhecer? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. A renúncia, ela é um tema da filosofia, da psicologia, das tradições espirituais. Buda já dizia, no budismo, eles falam isso, a gente precisa renunciar os desejos para acabar com o sofrimento. E isso é um mundo de possibilidades. Eu posso passar a minha vida inteira trabalhando sobre a renúncia dos desejos para diminuir o sofrimento. Então, o que é essa renúncia? O que desejo? Esse desejo é isso de preencher uma falta que eu às vezes nem sei qual é. Então eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e nunca vai ser satisfeito. Como nunca vai ser satisfeito, eu caio no sofrimento, porque é como se ficar andando em círculo, Eu quero, tenho um vazio, aí eu preencho com compra, aí eu preencho com relações, aí eu preencho com sexo, eu preencho com drogas, eu preencho com bebida, com jogos. Só que aí eu satisfiz naquele instante, no instante seguinte, estou na falta, no vazio novamente. Então, aonde eu tenho que olhar? Será que é no desejo que vai ser satisfeito? Ou que desejo é esse? Por que eu quero tanto isso? Que vazio é esse, afinal? É conhecer este vazio. É saber qual é a natureza desse vazio que me possibilita lidar com ele, que talvez ele nunca vai ser satisfeito. A gente tem, por exemplo, um desejo muito comum humano, que é tema de praticamente todas as pessoas que eu acompanho num percurso terapêutico, que é ser reconhecido. Então há pessoas que se humilham, que se invalidam, que doam para o outro, somente para ter o reconhecimento do outro. Às vezes é de muitas pessoas, às vezes é de uma pessoa só, às vezes que é um homem, uma mulher que não te valoriza, que te desrespeita, mas você, pelo desejo por essa pessoa, pelo amor e reconhecimento dessa pessoa, você se humilha, se desrespeita e permite que os outros façam isso com você. Então, a gente vai ter que olhar sobre essa necessidade extrema de ser reconhecido pelo outro, de ser amado pelo outro. E é que você não vai ter amor? Claro que você vai ter amor, mas será que eu preciso de ser amada por todas as pessoas? Não é possível isso. Não é possível porque nem eu amo todo mundo. Como eu vou querer que todo mundo me ame? Mas será que eu sou tão maravilhosa que todos vão me amar? Então o tema não é satisfazer o desejo, o tema é justamente qual é o desejo. E aí você pode trabalhar, e aí que entra a renúncia. Às vezes eu vou precisar renunciar.
essa necessidade profunda do olhar do outro. Isso é processo, isso é autoconhecimento e provavelmente você vai precisar de um suporte para te acompanhar nessa descoberta e nessa superação. Por isso que a terapia é tão importante nos processos de autoconhecimento, nos processos de autodesenvolvimento. É muito importante, uma ajuda para poder te ajudar a ver de uma outra perspectiva, a você enfrentar o quão é difícil determinados processos em si mesmo. E a renúncia, então ela parte por isso, parte por eu aprender a lidar comigo mesmo, a lidar com meus desejos, com os meus aspectos, com essas partes minhas que são difíceis de suportar, não ser atendida, né? E às vezes isso gera sofrimento, gera desconforto, e o desconforto ajuda. Suportar um desconforto, criar um corpo físico, emocional e psíquico para suportar o desconforto, nos ajuda a estar na vida dessa forma, a poder renunciar a determinadas coisas. E às vezes é a vida por si mesma que me exige, né? A minha relação familiar. Mães, por exemplo, renunciam muito pelos filhos. Mães renunciam comida para permitir que os filhos comam. Mães renunciam o lazer para permitir, para estar com os filhos no seu crescimento, para cuidar dos filhos. Numa relação amorosa, afetiva, se renuncia muito. Eu renuncio querer outras pessoas, por exemplo, se for uma relação monogâmica. Hoje tem outros tipos de relação. Mas se eu quero estar numa relação monogâmica, eu renuncio. Eu renuncio o contato com outras pessoas, eu renuncio o interesse por outras pessoas. Então estamos todo o tempo nessa dança de alcançar o que eu quero, de escolher algo em detrimento de outra. Todo o tempo. Uma escolha por si só é renúncia. Eu escolho esse e renuncio o outro. Não dá para ter tudo. E essa é uma grande causa de sofrimento. Uma pessoa que quer tudo, que também é uma questão social hoje. A pessoa quer estar num lugar, mas também quer estar no outro, mas também quer estar no outro, e quer estar em todas as festas, e quer estar em todos os eventos, e quer encontrar com todas as pessoas pelo medo de perder algo em um desses eventos, por exemplo. Isso daí é uma doença contemporânea. A gente tem que entender que sim, se eu vou em um lugar, eu não vou no outro. Eu vou desfrutar o que está acontecendo aqui aonde eu estou, mas isso não quer dizer que eu perdi o outro. Eu só não estou lá, porque eu escolhi estar aqui. Então, renunciar é escolha. Escolha para eu me satisfazer com algo, para eu aprender algo. E às vezes eu renuncio para alcançar algo lá na frente. E aí a gente entra num outro tema, que é os prazeres imediatos em detrimento de um prazer, de uma conquista a longo prazo. Para eu conquistar a longo prazo, eu preciso abrir mão, muitas vezes, dos prazeres imediatos. Então, se eu quero passar num concurso, se eu quero estudar para um emprego, para conseguir um melhor emprego, para criar algo, para empreender, os empreendedores renunciam muito, renunciam horas de descanso, renunciamos, porque lá na frente eu sei o que eu quero chegar lá. Então eu vou renunciar horas de sono, prazeres imediatos, festas, perder noite de sono, porque eu estou aqui persistindo para eu ter um prazer lá na frente. Então isso é uma renúncia. Muitas pessoas não alcançam o que desejam porque não conseguem abrir mão dos prazeres imediatos. Será que isso acontece com você? Você não abre mão de uma festa, de uma noitada, não abre mão de uma relação que te diminui, que te invalida, que não te abre espaço para o seu crescimento. Então você não vai crescer,
Você tem que dizer não para isso. Dizer não para isso, para trilhar o seu caminho e para chegar onde você quer. E aí está aqui o link de um vídeo que eu gravei há pouco tempo, está aqui embaixo para você, sobre sonho. Sonhar. Se conecte com a sua capacidade de sonhar, que isso pode sim te motivar a abrir mão dos prazeres imediatos, a renunciar isto para alcançar o que você quer. E aí a gente dando um passo mais, né, uma vez que eu estou falando aqui dessas renúncias mais pessoais, para a gente viver em sociedade, eu também preciso renunciar. Eu preciso renunciar às vezes do que eu quero, porque a gente precisa de criar acordos. Acordos que vão para uma constituição de um país, acordos de contratos de trabalho, para que a gente consiga viver junto, para que a gente consiga andar na rua. Então a gente precisa criar um acordo, que são as regras de trânsito, para que a gente transite todo mundo junto. Então nós temos muitas regras que nos permitem viver em sociedade. Então a convivência entre pessoas em uma sociedade, ela também necessita renúncia. Nesses exemplos muito práticos, como eu estar na fila do supermercado, esperar a minha vez, mesmo que eu esteja com pressa. Então eu preciso de escolher organizar o meu tempo para conseguir fazer o que eu preciso fazer. As leis de trânsito nos permitem nos locomover. A gente precisa entrar num acordo social para isso. E isso precisa de renunciar a algumas necessidades ou vontades, né? Às vezes vontades infantis e individuais, para a gente poder conviver. Então, bem, isso é um tema enorme, né? A gente vê que muitas pessoas que estão no poder exercem as suas vontades em detrimento do respeito do outro, usam o poder em detrimento do respeito do outro. Então, esse tema renúncia, esse conceito, essa atitude, essa escolha, talvez, ela permeia muito na nossa vida humana. Desde você alcançar, né, o que se almeja espiritualmente, se você tem algo, aí se você tem a espiritualidade como parte da sua vida, para a espiritualidade a gente renuncia muito. Por exemplo, nas práticas espirituais, eu tenho que abrir mão de muitas coisas para poder exercer com disciplina a prática. Na vida social, eu querer alcançar algo, um sonho, uma meta, eu preciso de renunciar muito. Então, todo o tempo nós estamos nessa escolha e renúncia, todo o tempo. E aí eu me recordo aqui de um vídeo que eu gravei sobre a escolha e ele está aqui para você, se você quiser ampliar um pouco essa reflexão. Então, ao invés da gente, de forma muito prática, ao invés de você querer estar lutando com as coisas que você tem que abrir mão, podemos pôr um pouquinho de consciência. Um pouquinho de consciência, qual a minha intenção nessa escolha? Onde que isso vai me levar? Faz sentido de fato essa escolha? Eu estou me respeitando? Ou eu estou escolhendo algo que me invalide, que me desrespeite? Isso vai me conduzir para o meu autodesenvolvimento ou não? Então essas são perguntas simples que você pode se fazer para pensar quando você estiver renunciando, quando você estiver escolhendo algo. Porque assim você vai tendo um caminho mais presente, mais consciente, mais responsável com você mesmo. Responsável com você. Responsável com a vida na sociedade, na cultura, na comunidade em que você vive. Porque se todos nós agirmos desde o respeito, da liberdade com responsabilidade, com consciência, com presença, nossas escolhas vão ser escolhas que nos conduzem a algo melhor.
e não vão ser tão sofridas. E ainda que seja difícil, porque tem escolhas que são difíceis, tem renúncias que são difíceis, eu sei, eu tenho maturidade para essa decisão. Eu tenho responsabilidade. Então, gostaria muito de saber de você se faz sentido essa reflexão, se você me acompanha aqui, faz sentido para você essas reflexões? Te ajuda a pensar, a olhar a vida de uma forma mais ampla? Como é a sua relação com as escolhas, com a renúncia, com as renúncias que você tem que fazer? Me conta um pouco, porque aí a gente pode interagir, você pode inclusive sugerir algum tema para mim que você queira refletir, e aí eu posso trazer uma reflexão e também referências, como eu vou colocando aqui na descrição dos vídeos. Agradeço muito a sua presença até aqui e vamos refletir juntos para uma vida mais presente, mais elegante, mais respeitosa e que a gente alcance as nossas metas.